O tênue limite entre a emoção e a razão. De um lado a coroa portuguesa, do outro o nascituro Império do Brasil. Uma monarquia absolutista, ou atendendo os anseios da população, optar pelo constitucionalismo. Seguir as diretrizes de um ministério que ele mesmo nomeou, ou atender os pedidos dos amigos. Entregar-se aos braços fogosos de Domitila, ou buscar abrigo e orientação no porto seguro do amor de Leopoldina. Sim, o proibido sempre atrai muito mais a atenção das pessoas e, sobretudo, o escândalo. Na verdade, era escandaloso como Dom Pedro fazia. Quer dizer, Dom Pedro sempre foi uma pessoa que teve muitas namoradas, muitas amantes, mas a relação com a Marquesa de Santos foi uma coisa muito mais intensa e muito mais aberta, descarada, todos sabiam. Então, era o escândalo da época, sim. Lembro, por exemplo, da passagem dele por Santa Catarina, quando ele escreve de lá, ele indo, né, tentando administrar, gerenciar o conflito lá com a Cisplatina. Lá em Santa Catarina ele escreve quase que a mesma carta à dona Leopoldina e também à Domitila. Então ele só muda, né, a amável esposa ou amante, enfim. E é claro que quando isso chegava, isso aparecia, ou era contado por pessoas da corte ou alguns jornalistas que também eram oposição política, mudavam o tom, né? Então, Dom Pedro sempre foi reconhecido como alguém que era um grande conquistador. Então, antes de Domitila e antes do casamento dele com a Leopoldina, ele tinha muitas namoradas, muitas amantes, né? E a sociedade carioca era extremamente permissiva, quer dizer, tanto que aceitavam pacificamente o fato de que Dom Pedro morava num palácio e em frente estava a Domitila. E mais ainda, ele nomeia ela para um posto, para uma posição ao lado da imperatriz, que tem que acatar. Ele viajava, em algumas das viagens dele, ele viajava com Leopoldina e com a Marquesa, né? O próprio Metternich, que era que representava, né, os interesses da Áustria e tinha que dar explicações ao imperador da Áustria sobre a sua filha. Então havia um choque quanto a como havia uma acomodação daquela situação. E, né, como também é muito claro o modo como a Leopoldina fica pesarosa, fica chamava também uma afecção moral, né, por conta desse conflito todo. Dom Pedro dá a Domitila um protagonismo que Leopoldina aparentemente não tinha. Acho que é importante dizer isso. Na verdade, Leopoldina foi uma das artífices da independência do Brasil. Há uma série de documentos, inclusive jornais, que muitas desses conflitos conjugais se tornavam públicos, dão conta de como a presença da amante do Dom Pedro, né, da Domitila de Castro e Melo, era não apenas um fator amoroso, mas também tinha um elemento político da conexão com São Paulo, com uma elite do interior, com o próprio pai, né, da Domitila, e isso, claro, que chocava. Uma outra fonte de análise, de compreensão daquela realidade, que eram os estrangeiros, por exemplo. As principais diferenças políticas entre a Leopoldina e a Domitila, para mim, ficam muito claras em dois sentidos. Primeiro, a Leopoldina, ela representa a transformação que ela foi sofrendo, né, para esse caráter mais de uma monarquia constitucional, como uma representante mesmo desse modelo constitucional de diálogo entre o poder da coroa e o parlamento. E acho que ela era bem a síntese desse comportamento. A Domitila, ela se comporta de uma forma muito mais dos bastidores de corte.
dúvida. E eu acho que agora, conhecendo essas informações, tendo conhecimento disso que a gente tem, da importância da Leopoldina na independência, a gente vê o quanto certamente Leopoldina interferia e era uma pessoa com quem Dom Pedro discutia. Do que era muito criticado naquela conjuntura, que Dom Pedro, ele supostamente tinha um dito gabinete secreto, que eram figuras que cresceram muitas vezes, né, junto com Dom Pedro na sua infância e que circundavam e que tinham mais influência até do que o modelo, do próprio ministério. É como se fosse um poder paralelo ao ministério que o imperador nomeava. Ele ouvia mais esse gabinete do que os próprios ministros, muitas vezes. Pelo menos eram essas denúncias que apareciam nos jornais opositores ao imperador. Então eu acho que que é o segundo ponto, eu acho que a Domitila está nesse outro grupo, nesse poder, digamos, paralelo, nesse gabinete secreto que influencia diretamente o imperador e que age muitas vezes em contraponto ao próprio ministério, em contraponto às próprias ações constitucionais, em contraponto ao próprio equilíbrio entre coroa e parlamento, que é inclusive a grande crítica que o Dom Pedro vai sofrer, principalmente após a saída, né, de cena da Leopoldina pela sua morte, desses arrobos, né, dessa dificuldade que o imperador tem em se relacionar com o parlamento. Né? E muitas vezes a crítica que se fazia o ministério tinha uma ação, mas o governo tinha outra. Ou seja, o imperador tomava decisões muitas vezes contraditórias aos seus ministros. E essa desconexão, em parte, pelo menos na minha interpretação, tem da influência que a Domitila tinha, né, dentro desse grupo, ou de alguma forma de convencimento ao imperador em dar voz a personagens que não estavam, digamos assim, dentro do âmbito institucional. Porque, convenhamos, Dom Pedro estava sob muita pressão e era Leopoldina que dava a ele certamente uma estabilidade e uma conversa inteligente. Convenhamos, o Brasil estava muito afastado da Europa e da civilização. Então era Leopoldina a pessoa certamente mais inteligente com quem ele convivia. Então a Leopoldina teria um comportamento muito mais institucional, respeitando esse viés constitucional, e a Domitila estaria exatamente nesse grupo alternativo, né, desse grupo paralelo, né, que atuava, né, no poder também, mas, né, por fora das instituições, ou por fora pelo menos dos regulamentos institucionais para aquela época. Chocava muito o fato da própria Domitila circular na corte, visivelmente, assim como a própria Duquesa de Goiás, né, que a filha, a Dona Isabel, a filha com a Domitila, que foi colocada junto com os filhos legítimos do Dom Pedro de Leopoldina. Então isso fez com que ela expressava isso, né? Esse desgosto, digamos assim, porque era uma mistura que era estranha a ela. Então acho que de fato isso contribuiu para o seu processo depressivo, eu diria, que é aquilo que, né, o termo à época se colocou como afecção moral. Em meados de novembro de 1826, já é possível encontrar várias notícias que apontam o declínio da saúde de Leopoldina. Nesse período também a gente vai começar a ter acesso a diversos boletins, no caso foram 17, né, que apresentavam todo o desenrolar da doença que levou Leopoldina à sua morte. Esses boletins médicos eram publicados nos jornais, geralmente no dia seguinte ao parecer médico. Isso fazia com que a população tivesse acesso a informações sobre a saúde de sua governante. As pesquisas sobre a morte de Leopoldina não conseguem exaurir o assunto, no sentido que tinha aquela questão da afecção moral, o próprio Otávio Tarquini falava isso,
A Mary Del Priore fala, né, recentemente, como, e através das cartas, né, da Leopoldina, a força que ela tinha de amar o Brasil e o Dom Pedro, né, talvez amou o Brasil através do Dom Pedro. Então. Em algumas fontes históricas desse período, como Caut-Celt, João Armitage, eles afirmavam que esses boletins de saúde tão ricos em informações eram para amenizar boatos que circulavam pela sociedade, dizendo que Leopoldina havia sido envenenada. Quando Leopoldina morre, Dom Pedro fica arrasado, fica deprimido, e é compreensível. Na verdade, ele perdeu a principal referência dele. Ela era, ao mesmo tempo, uma pessoa com quem ele se aconselhava e que apoiava ele, e ele percebia o quão correta ela estava, o quão importante era o aconselhamento dela. Ela era uma grande conselheira para Dom Pedro. Não sei em que medida a historiografia também coloca o outro lado, que é importante. Ele também sofreu, né? Acho que há um sofrimento também muito grande. Eu não sei em que medida um pesar, um arrependimento, ou talvez não dimensionasse que aquilo chegasse a esse ponto. Foi muito rápido, muito intenso, e ela falece, deixa, né, os filhos muito pequenos ainda. Mas eu creio que, de fato, toda essa, e não só a questão da convivência, mas também aquilo que circulava no entorno. Ela não tinha um entorno. O baque que Dom Pedro sofre com a morte da Leopoldina é muito significativo. Talvez ele carregasse uma culpa. Obviamente isso a gente não tem como confirmar em absoluto, não há tantos registros documentais em que ele deixe isso explícito, mas ele certamente ficou muito abalado com a morte da Leopoldina, porque ele perdeu uma parceira política, ele perdeu uma companheira que muitas vezes ele menosprezou, principalmente após o início da relação dele com a Domitila de Castro, né, a futura Marquesa de Santos. E acho que ele perdeu um norte. E aí a gente pode pensar um pouco que a própria relação que ele tinha, talvez ele fosse uma figura carente desse papel feminino, né, afetivo. Ele teve uma mãe que claramente tinha uma predileção pelo irmão mais novo, Dom Miguel. Talvez a ausência desse afeto feminino tenha gerado em Dom Pedro um personagem que, ao mesmo tempo que era um conquistador, era um dominador, né, sobre as mulheres. E quando esse domínio gerou, né, em parte, a própria morte, né, da imperatriz, talvez isso tenha gerado nele culpa, ressentimento, porque obviamente isso não estava no script, né, no protocolo, né, da sua vivência com a Leopoldina. Em meio a inúmeras notícias que apontavam o declínio da saúde de Leopoldina, a tão temida notícia chegou, a de que a soberana havia falecido no dia 11 de dezembro de 1826. A morte da Leopoldina, ela tem um impacto muito grande. Por exemplo, na corte você vai ter um luto, né? As casas das pessoas vão se colocar toalhas mostrando, né, esse luto. Os jornais vão repercutir isso de uma forma, né, da perda, né, dessa figura política, acho que agora já vista mesmo de repente como estadista, né? Por esses dias, os jornais seriam impregnados de notícias que sinalizavam o sofrimento da população diante da morte de sua soberana. E nesse período também é bom sinalizar que nós já tínhamos jornais em várias províncias. Então, a notícia da morte de Leopoldina chegou a tais províncias e elas também publicavam em seus jornais os lamentos dessa sociedade. Então, são inúmeras as informações que chegam dizendo que o povo chorou a morte de sua soberana, que o povo, de forma coesa, se vestiu de luto. Notícias que falam de lágrimas, de pessoas chorando, de desespero público. É um momento da nossa história realmente muito marcante.
E o interessante é ver como abria-se uma incerteza de quem seria esse império no sentido das tomadas de decisões do imperador, porque havia uma figura também ali que disputava esse espaço político com a Leopoldina, que era a principal amante, a Domitila, né, a Marquesa de Santos. E há uma preocupação muito grande após a morte da Leopoldina, que caminhos esse império vai ter? E aí, como você tem uma disputa também dentro da corte entre os grupos políticos, aqueles partidários da Leopoldina, né, ou seja, aqueles que eram próximos a ela, veem claramente ameaçados esse espaço com a sua saída, né, a partir da sua morte. E aqueles grupos mais próximos da Domitila veem a possibilidade de avançar em termos de influência junto ao imperador, porque o Dom Pedro era bem influenciado, no caso já com a presença da Domitila, também, né, pela Domitila nesse tempo. Tanto é que a grande preocupação de algumas lideranças políticas opositoras a esse grupo de homens que circundavam o imperador e que eram vinculados a Domitila, que a gente pode, aspas, assim, chamar dos portugueses, pelo menos de nascimento, né? Muitos deles eram portugueses de nascimento, conseguir um segundo casamento para o imperador. E eu vejo assim, a busca do segundo casamento do imperador são duas estratégias ali postas. Primeira, afastar a Domitila e, afastando a Domitila, afastar o grupo político que com ela tinha entrada junto ao imperador, que era um grupo de proximidade muito autoritária, de um olhar mais autoritário de governo. E o segundo papel, trazer uma figura que pudesse de repente ser uma nova Leopoldina, né, ou alguém que fosse capaz de moldar esse imperador, ou de dar a ele, né, um maior sossego, né, no seu jeito de ser, e conseguisse talvez trazê-lo, né, para uma forma mais serena de governo, né, mais pacificada, né, de governo na sua relação com o parlamento, por exemplo. Com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, certamente que Pedro I e o Brasil devem muito a Leopoldina.